Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o bloco número 2 do Café com Velocidade 533. Se você não ouviu o primeiro bloco, eu recomendo que você vá até o nosso site e ouça, pois lá fizemos aí uma análise do Grande Prêmio. Eu chamo o Grande Prêmio da Itália, eu falo Misano, porque tem tantos grandes prêmios pela Itália. Eu não sei se esse é o da Itália especificamente, ou de San Marino esse, né? Que eu acho. San Marino. Isso. Na pista de Misano, né, que a gente fez aí uma análise no bloco número 1, mas agora chegou a hora da gente falar do automobilismo nacional, a Stock Car, que correu aí mais uma etapa lá na pista de Londrina, e Bárbara Franzin, tivemos aí novamente um show de bizarrices, vamos chamar de bizarrices. Eu não sei se isso já vinha acontecendo com muita frequência, e eu que estava comendo mosca, ou se nessa pista aconteceu demasiadamente e aí eu prestei atenção e não vinha acontecendo, mas me espantou a quantidade de pilotos que estão indo para o box na primeira prova e esperando o fim da prova para voltarem para a pista para fazerem a segunda corrida. Isso eu sei que acontecia antes com pilotos que sofriam acidentes, iam lá e trabalhavam no reparos do carro, mas agora quase a gente pode usar o termo start and park da NASCAR, né? Estão na pista, o carro está bem, não tem nenhum problema mecânico, não tem acidente, não tem absolutamente nada. A única coisa que tem não está numa posição muito favorável, está andando lá atrás e dificilmente vai conseguir avançar. Então o que eu vou fazer? Eu vou desistir dessa corrida, eu vou para o box com 3, 4 voltas, 2 voltas, bem no início, eu vou economizar os meus pneus. Eu vou reabastecer meu carro, então na hora que começar a segunda corrida eu vou estar com uma condição de combustível ideal. E vou ter muito push, vou ter muito botão de ultrapassagem, então vou pra cima de todo mundo e vou tentar aí, sei lá, marcar pontos e de repente até vencer a corrida por causa do pit stop e tal, né? Eu vai estar com o combustível ideal. Eu não sei realmente, vocês podem até me ajudar. E se eu tava comendo mosca, isso já tá vindo acontecendo desde a primeira etapa. Mas o que aconteceu tanto em Londrina, foram tantos carros que me chamou a atenção. A Stock Car chegou no nível Plus Master de bizarrice, Bárbara Franzin. Gostei do inglês, bem usado aí. Mas sim, a Stock Car tá cada vez mais com essa característica. Eu confesso que eu também não acompanhava tanto, só dava uma olhada nos pilotos que realmente tinham problemas e acabavam recolhendo, mas tá meio McLaren na Fórmula 1, né? Então acaba recolhendo toda a corrida ali para tentar alguma coisa melhor na próxima. Mas é bem bizarro mesmo que a categoria tenha chegado a esse nível, né? De você... Assim, a gente já falava bastante quando começou esse esquema de 2 corridas, de ter que priorizar uma ou outra e por que não os pilotos disputarem as duas de igual tamanho, né? Então tinha muito essa discussão. E agora tá mais nítido ainda, que os caras pegam e não, eu vou desistir dessa prova porque eu vou focar naquela prova. Então é muito complicado isso, eu fico bem assim incomodada com essa questão. E você vê também, sabe, na própria transmissão rola um incentivo nesse sentido. Então, olha lá o Zonta, ele tá bem agora porque ele sacrificou para a segunda corrida. Então, ele é o cara que vai conseguir ser. Olha aqui, ó, chegar em 10º na primeira prova é bom, porque você vai sair na pole do segundo programa, do segundo programa ou da segunda corrida. Então, é muito bizarro isso. E, pelo menos, assim, na transmissão, né, eles acabaram falando bem do Barrichello, que optou ali por uma estratégia de vou tentar nas 2 corridas chegar à frente e conquistar o maior número de pontos possíveis. Mas não é esquisito você ter uma categoria com 2 etapas e quem marca mais pontos é quem chega em terceiro? E não é o cara que está ali tentando ganhar 2 primeiros lugares? Né? Então é muito esquisito isso, tá aumentando ainda mais. E é uma pena, né? Porque eles prezam aí pelos que eles chamam, né, de espetáculo e a gente fica aqui discutindo
os mesmos problemas da estoque ou ampliação de problemas que já existiam, programa atrás programa, e é bem chato, né? Porque você pensa que as coisas podem melhorar e não é muito isso que acontece, é o contrário. Eu queria saber do Fábio Campos também, que estava calado no finalzinho da MotoGP, sobre essa questão dessa desistência, se o Fábio Campos, que sempre tá de olho aí nas coisas, não perde menos detalhes, se isso tá acontecendo, Fábio Campos, e eu tava perdendo esse detalhe de tantos pilotos abdicando, eu sabia que abdicava no sentido de não vou forçar, agora abdicar no sentido de vou parar o carro no box, eu achei bem estranho e bem triste, né? Porque eu lembrei muito daquela sua frase ao defender ou ao criticar a troca de motores no circuito de Monza, né? Falando que o cara paga o ingresso e vai lá e ele não vai ver um cara correndo, porque o cara eu escuto programas que eu não participo. O cara tá lá pensando em Singapura, então ele vai sacrificar Monza e não é justo com o cara da arquibancada. É justo com o cara da arquibancada que pagou o ingresso para ver 30 carros na pista e ver 23, 22, porque o resto tá no box parado esperando a segunda corrida? Bom, para primeiro lugar, se você escuta os programas que você falta, você sabe que eu escuto os programas que você falta. Porque no programa que você faltou, eu provei que escutei o programa em que eu faltei. Mas, enfim, como eu não estou em condição de discutir esse tipo de assunto, pelo que eu ouvi já aqui hoje, isso tem acontecido, Raposo. Eu acho que desde aquela época do Pisonia, que teve aquela punição naquele acidente como é que chama aquela pista curtinha? O Velopark, né? Que ele teve aquele acidente que ele entrou na pista no meio ele voltou, né? Acho que ele não viu, enfim. Provocou aquele acidente. Aí na corrida seguinte ele já nem corre a primeira prova. Isso tem acontecido. Aconteceu nesse último circuito, né? O circuito novo lá do Velocitar. Aconteceu também. O repórter lembrou várias vezes. Acho que a Bia Figueiredo fez a mesma coisa na prova de Cascavel. Então isso tem acontecido, sim. Talvez você não tenha... pode ter acontecido um pouco mais nessa corrida de Londrina, mas isso é um movimento constante. Como as provas são muito perto uma da outra e são feitas são desenhadas para que só uma você possa ir bem, ou que você possa ir melhor. Por isso que eu falo que é uma corrida só, dividida em duas partes, né? Essa é a verdade. Então isso tem acontecido várias vezes, vários pilotos encostam, e principalmente quando tem um acidente, abandona no meio, às vezes não é necessariamente no comecinho, mas abandona no meio, ou faltando algumas voltas para o final. É comum, pelo menos nas últimas corridas do campeonato, nas últimas 5 talvez, tem acontecido bastante, sim. Mas Thiago Santa Rosa, eu lamento muito o que aconteceu ontem, né? Eu fiquei, ao mesmo tempo que revoltado, fiquei aí, pesquei um ponto que você acha que interessante, né? Foi os dois pontos das duas faces da moeda nessa corrida só. Eu acho que vai servir bem para a gente exemplificar o que a gente tenta passar nesse podcast aqui há 2, 3 anos falando sobre Stock Car. Porque em alguns grupos eu vi comentários do tipo, alguém tá vendo a Stock Car? Corridaça. E eu fiquei assim, nossa, então é só a gente que realmente que não se agrada com esse estilo de prova, né? Porque num grupo aqui, teoricamente, de pessoas especializadas e fãs de esporte motor, e o cara pergunta se tem alguém mais assistindo por causa da corridaça e tal, e tava bem naquele momento das ultrapassagens ou das passagens artificiais e tudo mais. E aí eu sentei ontem para escrever um texto bonitinho para publicar no Velocidade, e aí no finalzinho do texto, no último capítulo, no último parágrafo, o texto simplesmente sumiu. Eu estava escrevendo no browser online e tal, e não consegui recuperar, e não tive mais coragem para escrever depois. Eu falo no podcast, que é o final da corrida, onde eu vi mais elogios, que é a disputa entre Barrichello e Pisonia, os dois sem botão de ultrapassagem, o Barrichello desenhando traçados diferentes e fazendo tomadas diferentes para tentar fazer ultrapassagem, e tenta daqui, tenta dali, tentando levar o Pisonia ao erro.
Ou seja, a gente teve numa corrida os dois lados da moeda, né? A gente teve zilhões de ultrapassagens duplas, inclusive, né? Que quando acontecem as ultrapassagens duplas é quando fica caracterizado de que realmente erraram na mão na abertura da borboleta lá, que vai meter combustível, que é o que o botão de ultrapassagem faz. O Attila Abreu fez uma ultrapassagem dessa, alguns outros pilotos também. E aí no final da corrida, quando a gente vê uma briga genuína, se a gente pode chamar desse jeito, a gente vê vibração nas arquibancadas, a gente vê vibração também nas mídias sociais, dizendo, nossa, isso que é corrida e tudo mais. Eu acho que serve pra gente usar esse ponto de exemplo, né? Pra gente mostrar pro cara, olha, isso aí que a gente tá falando, ó. A gente teve aquelas ultrapassagens lá na reta que já nem vibrou e tal. E a gente teve essa no fim do Barrichello com o Pisoni, que foi sensacional e tal. Acho que é esse ponto, né, Rosa, que a gente tenta há alguns anos aqui nesse programa levar para o nosso ouvinte esse nosso argumento. Sem sombra de dúvida, Raposo, quando você lá no início falou a respeito sobre o que poderíamos levar da prova da estoque de bom, foi bem nesse sentido, foi principalmente essa disputa. É claro que é muito pouco, né, se você pensar. Foram 2 provas de 40 minutos. A gente pega ali uma parte de talvez 3, 4 minutos, uma disputa entre apenas 2 carros. É muito pouco, mas é muito evidente a diferença que se dá quando você vê pilotos buscando outras linhas, forçando o carro da frente a fazer manobras evasivas para poder fazer a ultrapassagem. O Barrichello induziu o Pisoni a errar e por isso que ele passou. Isso que é legal. Então, assim, foi algo que nem a própria Stock Car está acostumada mais, sabe? É curioso você ver que essa manobra foge dos padrões do que a categoria se tornou. E isso também eu puxo um pouco para a questão anterior que você falou dos pilotos abandonando a primeira prova para a segunda, porque do mesmo jeito que você preparou um textão, eu fiquei preparando mentalmente várias coisas para falar no programa e eu começo a pensar, pô, a Stock Car faz um modelo de campeonato com várias restrições por conta de custo. E começou a ter esses pilotos que vão declaradamente disputar apenas uma corrida. Uma única corrida no final de semana. E que tem ali, eles colocam até pneus mais gastos na primeira corrida, assim, mais gastos no sentido, eles não vão ter desempenho nenhum, sabem que não vão ter desempenho nenhum, andam 3, 4 voltas e param para poder usar os pneus que estariam em melhor estado para a segunda prova. E aí eu lembro que essa questão de campeonato sem chuto tem os jogos de pneus. Esses caras, eles têm pouquíssimos jogos ao longo do ano. Se não me engano, uma vez eu ouvi eles falarem que são 13 jogos. 13 ao longo do ano. São 12 etapas, se eu não estiver errado. Ou seja, você tem basicamente um jogo por final de semana, com um jogo de sobra ali para você poder trocar um ou outro pneu. Então pega uma pista que desgasta mais, não dá, eles não têm condição de utilizar. Se cria uma disparidade técnica muito grande, só vai auxiliando nisso. O que a gente viu, talvez de bom ali, num circuito novo, como o Velocitar, que é um pouco mais difícil de ultrapassar, até lembro de Fábio Campos ter levado as questões, será que não é a própria Stock Car que está se limitando e os circuitos aqui no Brasil limitem ela, mas aí você olha para Londrina, você vê essa disputa do Barrichello com Pisoni, final de prova, um carro com pneu claramente mais gasto que o outro que, por sinal, utilizou muito bem de estratégia para poder estar ali onde estava e conseguiu uma boa manobra de ultrapassagem. Então tem como. É difícil?
Esse é o problema. Você pode ir pelo caminho mais fácil, como, por exemplo, fez o Ricardo Zonta, e aí também a gente critica as equipes que utilizam esse caminho mais fácil para talvez expor os patrocinadores, ou vai pelo mais difícil, de querer lutar, de querer disputar as provas, como fez a equipe do Barrichello, e também aí a responsabilidade da direção da categoria, que faz com que essas equipes tenham que escolher, que aí eles não podem também serem absolvidos de deixarem o modelo que a gente tanto critica e que tanto faz mal, de certa maneira, pro que a Stock Car tem sido nos dias de hoje. Eu vou tentar novamente esse ano, assim como no ano passado, ir na etapa de Interlagos. Eu acho que vocês lembram que no ano passado, né, eu fiz aquela série de entrevistas, inclusive o Rosa eu estava lembro, lá comigo. Eu ia falar que eu lembro porque eu tava junto. Perguntando sobre o que eles achavam do botão de ultrapassagem. Esse ano a minha meta é com a seguinte pergunta: o que vocês acham dessa coisa do piloto ir pro box e fica lá parado esperando um carro que está bem, não está acidentado? Vocês acham isso bom pro espetáculo, bom pro esporte, esse jogar tudo na segunda prova? Não é um desrespeito com o fã e tal? Eu vou mais ou menos com essa pergunta. Obviamente eu vou elaborá-la melhor até ela chegar a essa etapa, mas a minha meta é chegar com essa pergunta e tentar falar com, sei lá, uns 10, 15 pilotos, como foi feito o ano passado, e a gente traz essas respostas aqui. E pro Barrichello, o Barrichello é um cara difícil da gente conversar com ele. A gente sabe que por toda o assédio que ele sofre, ele fica mais trancadinho dentro do box dele. Mas se eu encontrar com ele, a pergunta que eu vou fazer para ele, já vou antecipar aqui pro cara do leitor. Eu vou falar assim: você lembra da segunda prova lá em Londrina, que no finalzinho você com o Pisoni, os dois sem push, aquela briga de 2, 3 voltas, aquilo ali não seria mais interessante para Stock Car? Não te daria mais prazer, sendo piloto da Stock Car, se fosse mais aquilo ali, essa categoria, mais aquele tipo de ultrapassagem, de brigas, ou essa que vocês veem na reta, apertam um botão, ganham um monte de cavalo a mais e passa o outro com tranquilidade? Então, se eu conseguir falar com o Barrichello, é essa pergunta tão antecipada aqui para vocês. Qual será o tema? Tomara que dê para ele responder, porque é importante, né? Diogo Gomes, algo positivo? Além dessa briga finalzinho aí entre Barrichello e Pisoni, que eu achei muito positivo. Pode ter sido pouco, como o Rosa disse, mas eu acho muito interessante que tenha acontecido na mesma prova, assim, sabe? Em diferença de minutos, né? Em 10 minutos antes a gente estava vendo aquelas ultrapassagens do botão e de repente 10 minutos depois mudou o cenário e a gente viu uma briga completamente diferente. É pouco? Mas já me é o suficiente para a gente vir aqui e trazer e usar como exemplo para algumas pessoas que ainda às vezes não entendem porque a gente pega tanto no pé, e pessoas que gostam do botão, da ação do botão, e a gente mostrar, olha como é mais interessante essa briga e tal. Você conseguiu, Diogo Gomes, tirar mais alguma coisa de positivo? Ou se você não conseguiu tirar nada, até isso que eu tirei para você não é positivo? Não, isso foi positivo. Eu tava tentando, enquanto você falava, lembrar de uma outra briga, não foi igual a essa, mas teve ali um arrojo maior, acho que nem girou a ultrapassagem, mas enfim, pouquíssimas coisas, até na corrida 1, na maneira como o Thiago Camilo e Daniel Serra classificaram, né, em primeiro e segundo colocados para a corrida, e no campeonato é o inverso, né, o Daniel Serra o primeiro e o Camilo o segundo. Eu até estava esperando alguma coisa ali naquele início de primeira corrida desses dois caras, pela posição que eles estão no campeonato. Acabou não vindo, né? Porque o Camilo consegue encaixar uma estratégia de pits muito boa e já sai dos pits com uma vantagem muito grande, e ali não tem muito mais o que fazer. Não sei se o Daniel Serra tinha como responder até aquilo ali, mas acabou ficando bem morno, e na segunda corrida os dois saem na largada, né? Um acidente na largada, então não tem muito mais o que fazer naquele ponto ali. Mas só voltando rapidamente, você falou sobre os abandonos, né? E é claro que já é o que vem acontecendo desde o início do ano. Desde o início do ano não, desde que essa regra foi estipulada, já tem algum tempinho, creio eu. Só que nessa prova eu também achei que o negócio foi mais pesado. Inclusive, eu
como pude assistir pelo YouTube, eu voltei lá pro início da prova e reassisti o início da corrida 1, que é quando a TV começou a citar nomes dos que antes mesmo da corrida tá rolando, ali quando tinha apenas 3 voltas, eles já estavam falando, olha, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, a gente já conseguiu coletar informações no paddock que esses caras vão abandonar. No total, e aí também somando alguns nomes que eu ouvi durante a corrida, eu anotei Tuca Rocha, Denis Navarro, Guga Lima, Galide Osman, Kodair, Lapena, Júlio Campos e Bia Figueiredo. Acho que são 9 pilotos aqui na continha. De um grid de quase 30, né? Um pouco mais de 30, melhor dizendo. É um número muito grande, sem dúvidas. O Pisonia, né? O Pisonia não, perdão, confundi. Que acabou vencendo a corrida 2. Ricardo ele também, Sonta. Isso, obrigado. Ele acabou também meio que se sacrificando na corrida 1 para poder ir bem na corrida 2. Então, alguns se sacrificam até de uma forma mais dura, vamos colocar dessa maneira. O Galide Osman, por exemplo, ele encosta completamente o carro e fala bem abertamente o que ele está fazendo. Não tem muito o que fazer aqui na corrida 1, então eu vou recuperar o carro, deixar o carro intacto, colocar pneus novos, encher de combustível para a corrida 2. Para na corrida 2 fazer só o famoso pit stop fake, né, de encaixar o coisinha lá e tirar. E assim a categoria vai criando um monstro que imagino eu que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir lidar com, né? E é impressionante, a gente até comentou em programas passados, como é algo que pode ser resolvido facilmente, né? Porque algo do tipo, o piloto só pode começar a corrida 2, ou o piloto só pode ter condições de pneu X e de combustível X, se ele fez tantas voltas na corrida 1. Tipo, sei lá, 85%, 90% da prova, você equaliza todo mundo, né? Mas eu creio que a categoria, e inclusive eu acho que as respostas que você vai ter lá em Interlagos, em cima da pergunta que você propôs, vai ser muito em cima disso. Eu acho que a categoria, ela visa muito a questão de vamos dar uma chance pro pessoal que não classificou tão bem, ou pro pessoal que talvez esteja numa segunda parte do grid, de tentar se mostrar. E aí, nessa chance, eu acho que até é uma ideia muito boa, inclusive. Só que eles pegaram a ideia e na prática eles destruíram completamente o que nasceu como uma boa ideia, de dar chance ao pessoal de baixo, né? Eles levaram o pessoal de baixo a desistir e fazer de 2 corridas apenas uma para tentar encontrar alguma coisa que bom, pro show como um todo, talvez pro fã que não conhece ou não tá tão ligado, você veja uma série de ultrapassagens, você veja pilotos diferentes ali na frente, mas esportivamente eu acho que é absolutamente horroroso. Eu queria só lembrar, você falou do pit stop fake, foi até engraçado, uma coisa que eu anotei aqui, a transmissão criticou o tempo de parada do Barrichello na primeira prova, falando que tinha sido horrível, né? E curiosamente, foi esse pit stop que não foi fake, porque ele colocou uma quantidade maior de combustível, garantiu a ele condições de ter combustível, um pouco mais de combustível para a segunda prova e andar rápido o suficiente para fazer o undercut, que foi a mesma tática que ele usou na primeira prova, ou seja, eles não analisaram num primeiro momento essa situação em nenhum momento, mesmo ele parecendo ter tido essa ideia de forma muito clara, porque andou sozinho na pista e começou a virar a volta mais rápida, mas foram no número fácil, aquele lá, 33 segundos, o cara nem colocou combustível algum. Não, excelente parada e não colocou combustível, como assim? Né? Análise burra, né? Uma análise bem burra. O que o Barrichello conseguiu fazer na pista em si, nas voltas que ele faz antes de entrar nos pits, eu acho que é que faz a grande diferença, para ele voltar muito bem. Fábio Campos, como diria o grande Huberto Gesker, do goleiro ao centroavante, do juiz ao presidente, eu não consigo odiar ninguém. Eu não odeio o Sérgio Maurício, não. Até gosto dele, não como narrador, como pessoa ali, as histórias que ele conta, nos treinos de Fórmula 1, quando tem chuva, ele tem que passar o tempo, é um cara que me agrada, mas na narração deixa um pouco a desejar. E aí vem as ultrapassagens de botão, e principalmente quando é ultrapassagem dupla, e vem aquele grito, no capricho, e aumenta o tom de voz para dar aquela emoção da ultrapassagem e tudo mais.
Mas você já chegou a citar isso aqui, você já percebeu isso aqui no passado, e eu percebi nessa transmissão de como eles se entregam, né? Porque a hora que vem essa briga do Barrichello e do Pisonia sem botão de ultrapassagem, eles soltam o famoso, e essa foi legítima, porque essa foi sem botão de ultrapassagem. Eles se entregam. Eu acho eles muito fracos, assim, na transmissão. Não odeio ninguém também. Inclusive não é undercut, é overcut, né? Cuidado para não se deixarem levar pelos erros. O que foi feito pelo Barrichello é um overcut, não é undercut. Já que querem traduzir o inglês, já que querem misturar o inglês na língua portuguesa, que usem certo, pelo menos. E eles se traem também, Raposo, quando naquele acidente do Vitor Gens, no começo da segunda prova, em que o narrador vira pro comentarista, foi uma atitude antidesportiva? Aí o comentarista, não sei. Aí na hora que o piloto é punido, o comentarista vira e fala, era de se esperar. É mais do que sabido que seria assim, né? Então é a dificuldade de criticar, que também eles se entregam, né? Porque ele foi perguntado ele foi solicitado para ele julgar o movimento, ele ficou em cima do muro. Esse é o mal de ter de um canal, né? Isso não são eles. É o canal, né? É a filosofia do canal. É um canal que tem rabo preso, é amigo de todo mundo, né? Tá lá fica lá louvando, né, os seus próprios personagens como se fossem os maiores da história. Enfim, todo mundo adora, bate palma. Então é um canal que não tem postura crítica, né? Eles não estão lá para criticar, eles não estão lá para analisar. Porque se eles criticassem, eles dariam um estopim para mudança. Porque eles têm muito mais força na Stock Car para mudar as coisas do que a Sky tem na Fórmula 1, do que a BBC tem na Fórmula 1. Eles têm muito mais força, porque eles são acionistas do negócio. Então, se começasse da cabine e ganhasse um tom de passar por um site, enfim, de começar a criticar de uma maneira, ou de usar o microfone para fazer as perguntas certas, também isso eles fazem muito mal. Aliás, se você for para Interlagos, eu te recomendo não fazer pergunta para os pilotos, eu te recomendo fazer essas perguntas que você falou para os donos da categoria. Porque piloto é cordeirinho, você vai bater na mesma tecla que você bateu o ano passado, que foi ótimo. Não só os ouvintes lembram, Raposo, como eu gravei um podcast com o Ricardo Bannerman essa semana, o Auto Radio dele, e ele citou você, inclusive, ele citou essa parte lá de Interlagos. Eu fiquei sabendo que ele tá chamando só os amiguinhos dele para gravar esse programa aí. Como todos os podcasts, né? Então, nesse caso, eu te recomendaria perguntar para os diretores da categoria. Eu queria ver o que os donos da categoria falam, o que os manda-chuvas, porque os pilotos vão ficar em cima do muro. A gente sabe que são todos uns cordeirinhos. Eles vão ficar, eles não vão virar e falar, é um absurdo, isso tem que mudar. Não vão, eles vão ficar em cima do muro. Agora, nessa questão da transmissão, eu não sei. Eu te devolvo com uma pergunta. Eu queria saber se já que você acompanha de perto, se as ultrapassagens do Daniel Ricciardo em Monza foram narradas com a mesma empolgação, né? Se as ultrapassagens do Ricciardo na curva 2 de Monza, na curva 2, né, na segunda chicane, na verdade, né, curva 2, foram narradas, né, ali onde não existe DRS, se foram narradas com a mesma empolgação, com os mesmos gritos de guerra que foram narrados na Stock Car. Eu te devolvo com essa pergunta. E eu não saberei te responder, porque eu não assisti no Sport TV, eu assisti na Globo, então são transmissões diferentes, narrações diferentes. Não saberei te responder. Mas ele faz AUE para todas as ultrapassagens. Se ele faz AUE para ultrapassagens com botão de ultrapassagem, ele deve fazer para todas as outras ultrapassagens, acredito eu. A gente tem uma pergunta, Bárbara Franzin. Eu sei que você tem um tema também para trazer para a gente. O Leandro JF disse que só quero destacar aqui a pressão que o Rubinho fez no Pisonia e sua ultrapassagem forçando o erro foram tudo que precisava ver na Stock Car. Só isso mesmo. No mais, concordo com tudo que o Campos disser, pois sei que ele... Esse Campos tem moral com esses ouvintes, viu? Pois sei que mais uma vez vão bater nas rodadas duplas e já conheço a opinião dele e compartilho dela. Que isso, hein? O cheque em branco do JF, Fábio Campos? Você tá com moral. Não, nessa questão do... Eu até discordo um pouco, JF, dessa questão da ultrapassagem do Barrichello ser algo positivo. Não é positivo porque não vai surtir nada, né? Você tem ali um exemplo para levar até o final do ano, né, de um campeonato inteiro. Você vai ter um exemplo que serve, claro, para mostrar que o discurso deles é um discurso ridículo, é um discurso enlatado, né, de que não, na Stock Car só passa desse jeito, né? Isso aí cai por terra.
Eles escolhem, claro, o caminho mais fácil. Eles escolhem como a Fórmula 1 escolhe, como a DTM escolhe. Eles escolhem o caminho do não desafio. É mais importante trocar posições na pista, né, JF, do que ultrapassagem. Só que, para quem conhece, ou para quem quer conhecer, ou para quem se envolve, não precisa ser conhecedor, mas para quem tem um mínimo de envolvimento com o automobilismo, trocar a posição é completamente diferente de ultrapassagem. E o automobilismo, hoje em dia, prioriza a troca de posição. Né? Para eles, trocar posição é o que vale. Não, trocou posição. E dá certo, porque o público normalmente não entende nada. Né? Para a maioria das pessoas, tá certo, é isso aí, trocou de posição, vibra. Tava lá a arquibancada de Londrina, todo mundo com os bracinhos esticados, ou seja, todo mundo tirando a sua fotinha para colocar no seu Facebook. Então tá todo mundo se merece, todo mundo é o espetáculo certo para as pessoas certas. Então, eu não acho que seja positivo o que aconteceu com o Barrichello, da ultrapassagem do Barrichello sobre o Pisoni. Ela joga por terra o discurso, né, que as pessoas não, porque na Stock é só assim. É um discurso muito comodista, né? Os pilotos da Stock Car se sentam em cima de uma oportunidade técnica que lhes é oferecida e não se desenvolvem. É o que a gente já falou aqui outras vezes, né? Se um piloto da Stock Car for convidado para correr de TC2000, né, já que está, por exemplo, havendo essa reaproximação com a Argentina, que é ótima, ou chamado para ir correr em outra categoria lá fora, coitado, eles vão apanhar, porque o cara fica 5, 6, 7 anos sentado nessa mordomia de só apertar, o cara não se desenvolve. Né? O pessoal da Stock Car não tem a noção de como eles estão causando uma deficiência técnica no piloto. Porque o cara passa uma boa parte da sua carreira sem se desenvolver como piloto. Por quê? Porque ele não precisa arriscar a técnica, o ataque, o ponto de freada. Para que ele vai usar esse tipo de recurso? Ele tem lá o botão, aí vem os pilotos no microfone, né? Então, pode fazer essa pergunta para eles lá em Interlagos, rapaz. E vão dizer que não, Stock Car é impossível de ultrapassar, precisa do botão porque senão não ultrapassa. Não ultrapassa porque são uns bobocas, porque não se... Eu vejo piloto de Fórmula 3 dizendo, não, porque é difícil de ultrapassar na Fórmula 3. Longe de mim querer saber mais do que o cara que está lá guiando o carro. Mas eu pergunto se o Max Verstappen alguma vez já deve ter sido perguntado, não, Fórmula 3 é difícil de passar, realmente. É difícil de passar porque o piloto é muito acomodado e as pessoas o piloto tem que ser cobrado, né? O piloto tem que ser cobrado muitas vezes por isso, porque se acomoda demais e vende um discursinho que para ele é ótimo, né? Não, na Stock Car não tem jeito de ultrapassar e aí a gente precisa do botão de ultrapassagem. Precisa porque não quer melhorar, não quer se desenvolver. É claro que a Stock Car em Londrina sofreria sem o botão de ultrapassagem, é claro que sofreria. Né? Mas a gente... Você falou da questão da transmissão se entregar, o Raposo. O próprio Barrichello, depois da segunda prova, quando eles estão naquele caminhão lá, que eles vão lá pro pódio, o Barrichello falou, e outros pilotos até citaram também, não, porque você aperta o botão, é uma diferença colossal, é impossível fazer qualquer coisa. Pode se trabalhar nisso, então, né? Se não quiser virar a categoria de cabeça para baixo, se trabalha nisso, se diminui essa borboleta. É muito mais fácil, tecnicamente, você fechar uma borboleta, você fazer com que ela abra menos, do que você fazer com que ela abra mais. É lógico. Então é muito mais fácil, se quisessem, diminuir isso, fazer um cálculo disso, de colocar o carro em posição de ultrapassagem, talvez sim, mas sem essa coisa colossal. Mas por que não é positivo o que aconteceu com o Barrichello e com o Pisoni? Porque não vai gerar nada, porque não vai surtir efeito nenhum, porque não tem ninguém levantando essa causa, porque ninguém que está lá quer o que a maioria, ou a minoria, desculpa, a maioria é erradíssima, a esmagadora minoria quer. Eles não querem isso, então não vai ter nada de positivo. Serve só para jogar por terra, né, o discurso de que não, Stock Car sem o botão não se passa. Se passa sim, se mexe tecnicamente, se ajusta aerofólio, se trabalha, né? Como não querem trabalhar, querem as coisas no colo, tá tudo aí no colo para eles, tá certinho. Bárbara Franzinha, eu sei que você tem um tema para trazer pra gente discutir, que você anotou durante a corrida, você que daqui a pouco também na corrida clássica eu vou querer saber o que você anotou, mas o que foi que você anotou da Stock Car? Então, é uma curiosidade também, nem sei se vai dar muito debate, mas enfim, foi uma discussão entre os próprios comentaristas e eu achei interessante porque foi exatamente isso que a gente estava discutindo agora, né? Que eles sempre passam a mão na cabeça da categoria, tentam ali dizer que tá tudo maravilhoso, mas no início da segunda corrida, quando teve a batida ali logo na largada, né, que envolveu o Daniel Serra e o Thiago Camilo, foram entrevistar os pilotos e
Quando eles estão de cabeça quente, eles falam, né? Eles poderiam falar mais vezes também. Mas o Thiago Camilo disse que o problema mesmo do acidente que aconteceu tinha sido na largada, que não podia ser tão lenta, que teve o efeito sanfona e que na primeira corrida isso não aconteceu. E o Daniel Serra, ele fala que a largada é bonita para o público, mas é perigosa e que nenhum lugar do mundo é dessa maneira. E aí o Sérgio Maurício quis defender, falando que não, imagina, não é bem assim da largada. E aí o Lito falou que não era, sabe? Que quem dominava a largada era o primeiro colocado e que aonde acontecia isso, que era só na Stock Car. E rolou assim meio que um climão na transmissão e depois eles mudaram de assunto e seguiram o barco. Então, eu achei interessante assim a gente ter uma discussão, mostrar uma outra visão. Porque realmente essa segunda largada foi uma bagunça. Você via os carros de trás já espalhando antes mesmo do primeiro colocado conseguir acelerar. Então, eu deixo aqui se alguém quiser comentar, falar se acha certo, se não acha. Se foi mais uma da transmissão assim de tentar passar a mão na cabeça. Mas eu achei interessante pelo menos ter uma divergência aí de opiniões e não só, realmente, o piloto tá certo ou não, o piloto tá errado, imagina, o procedimento é correto, sabe? Então, queria trazer aqui pra gente debater um pouquinho. Eu não gosto desse modelo de largada. Primeiro, nem faço nem prestar atenção se foi exatamente o caso agora, mas até em provas anteriores tem aquela famosa largada que é feita lá já dentro da primeira curva, né? Para evitar que os carros tenham uma velocidade maior e tal. É o tipo de coisa que já discordo, mas enfim, foi algo que eles tentaram arranjar para evitar acidentes ali na primeira curva. E esse tipo de largada na Stock Car, ele é bem complicado, como foi agora em Londrina, e em Londrina a coisa piora porque é uma pista muito apertadinha, aquela reta principal ali, não sei exatamente se é a principal, mas ali onde eles largam é uma reta bem apertadinha, e você vê que é exatamente por conta disso que o famoso efeito sanfona, né? Naquele exato momento, até antes do acidente, me chamou a atenção como os carros abrem, né? Alguns carros conseguem acelerar no momento exato, então eles colocam pro lado, então você forma uma linha de vários carros naquele circuito apertadinho ali, com muro de um lado e muro do outro, exatamente porque é apertado. Então, dali acabou gerando um acidente, mas eu acho que a questão das largadas na Stock ela não é um problema de hoje, é um problema de muito tempo já. Até o ponto de a categoria chegar de novo a matar a largada e colocar ela para acontecer só lá no final, já cujo carro já é quase tangenciando para a primeira curva. Então, é um problema já antigo, é um problema que a categoria vai tentando se esquivar e não chega para enfrentar ele de fato. Eu concordo bem com o que o Daniel Serra disse. O público, os carros lado a lado, aquilo tudo pode ser muito bonito, mas já existem provas, acho que mais que suficiente, que não funciona. Nem essa largada assim, e a outra largada que os caras só aceleram de fato lá na frente, talvez até para questão de segurança ajude, mas você mata a largada, que é um dos pontos mais altos da corrida como um todo, né? Esportivamente falando mesmo. Eu tô até vendo aqui, porque o Thiago Raposo, antes mesmo de eu comentar, ele tava escrevendo alguma coisa, e aí eu olhei aqui, ele vai ter que falar isso que ele escreveu. Eu falo, eu corto você então, que eu falei... Fez questão de mencionar, fala aí. Não, porque eu acho engraçado, né? O Daniel Serra é um cara que tá correndo o Mundial de Endurance, né? O FIA WSC, e correndo campeão de Le Mans. Campeão de Le Mans, correndo algumas provas do INSA, que são provas que se largam em movimento. Ele vem e diz que é bonito pra torcida, pra todo mundo, mas não é seguro, que é só aqui no Brasil que se larga assim. E o Sérgio Maurício, que deve assistir só Fórmula 1 e Stock Car, que são as categorias que ele trabalha, e duvido muito que ele assista alguma outra coisa, discordar na transmissão e dizendo que não, é no mundo inteiro que é assim. Não, e aí você colocar esse ponto, eu já tinha até pensado nisso, né? Os caras têm experiência de anos em automobilismo, não só Stock Car, em outras categorias também. O Daniel já correu também aqui no Brasil, de GT, enfim, já correu em categorias de base,
fora do automobilismo nacional, esses caras têm vivência e sabem o que está acontecendo e enxergam os problemas que estão ocorrendo. E quem assiste automobilismo, e é legal até você falar, quem assiste automobilismo também vê isso, né? Não existe categoria que coloca faixa na pista para fazer área de rolagem para os pilotos saberem que ali eles não podem cruzar, até porque essas faixas também viraram uma ilustração bem caricata, né? Várias corridas a gente vê uma fila próxima da outra e quando a luz se apaga, ninguém respeita mais direção e tudo mais. Um exemplo de largada é o da NASCAR nesse sentido, porque ali são duas faixas e são duas regras que os pilotos têm que obedecer, basicamente. Uma, eles não podem acelerar antes que o líder acelere. Eles dentro dessa área. Porém, se o líder demorar para acelerar e ficar para trás, eles passam e vão embora. A segunda regra, que eu acho que é até mais importante para estocar, é a queima de largada pode acontecer se os pilotos se movem para uma linha do outro lado, ou seja, a linha que eles não estão largando. E isso não acontece, por isso que as largadas na categoria às vezes são tão bagunçadas. O piloto tentando, nem passou ainda da linha de chegada e já está se movimentando que nem um maluco. É simples, talvez só organizar direitinho, ouvir um Daniel Serra que corre no WC, que corre na IMSA, que utilizam essas largadas, que tem experiência, sabe? E ouvir, e deixar de ter medo e começar a aplicar essas regras, né? E utilizar de bom senso, porque tá se faltando bom senso em tudo. Às vezes sobra muito mau humor das pessoas, vem e falam assim, que nem o próprio Sérgio Maurício, não é bem assim tudo. Confesso até que dessa vez eu não vi, tá, Babi, como ele falou, porque no momento que aconteceu, tava aquele famoso efeito de interferência solar na minha transmissão e voltou logo depois do acidente, no replay e tudo mais. Então eu não vi ao certo, e eu confio em você no que ele falou, né? Mas tem que parar de ter esse mau humor, essa coisa aí direcionada com a mudança e defender apenas o que lhe agrada, né? Porque senão não muda, senão fica só essa coisa do que acontece, que é contrário ao automobilismo que se põe, não é o automobilismo bom. O que é curioso, porque é exatamente nas nossas discussões ou tentativas de discussão aqui sobre a Stock Car, em vários aspectos, buscando uma melhoria, né? Se discutindo para melhorar, se discutindo para achar pontos em que possam ser trabalhadas as regras, tudo mais, para que a categoria tenha sucesso. Essa questão da largada, eu posso até falar bem, porque lembro muito bem do nascimento dessa regra, né, que foi um temor mesmo, né? Essa é um medo claro e crasso que eles têm, porque essa regra nasceu em 2004 com um acidente em Jacarepaguá. Eu já citei esse acidente aqui, mas vale a pena para o ouvinte que não é como o JF, que já prevê algumas coisas. Um acidente que o neto de Nigris, se não me engano, ficou parado na largada, e aí veio um outro carro e encheu a traseira dele, enfim, o piloto quebrou o nariz, enfim, teve uma consequência mais forte, e aí a Stock Car aboliu desde então
né, ainda com outras diretorias, outros comandos, enfim. A Stock Car aboliu esse tipo de procedimento pelo puro medo do acidente. O Ronnie Peterson morreu num acidente de largada. O Ricardo Paletti morreu na Fórmula 1 também, num acidente de largada. O Clay Regazzoni ficou em cadeira de roda num acidente de largada. E nem por isso a Fórmula 1 parou de largar parado. Claro que largada parada é muito melhor. É evidente, mas nem se compara, ainda mais nesses traçados espremidos que são os traçados brasileiros. É evidente que a largada, quem já foi numa corrida de Fórmula 1 sabe que a largada é o ponto de maior tensão quase da corrida, porque justamente não existe coisa mais legal, mais bonita do que o pulo dos carros, né, na hora que apaga a luz. E a Stock Car já tomou essa atitude por causa de um acidente e já aconteceram vários outros. Depois, com a largada lançada. Londrina é só um exemplo. Né, um acidente ali, talvez potencialmente mais forte do que o que aconteceu lá, que quebrou o nariz do piloto lá em 2004, em Jacarepaguá. Eu discordo do Daniel Serra, que é bonito pro público, só se for pro público da Stock Car. Né, porque para mim é horrível. Aquele bando de carro, uns ficam pulando para esquerda, outros puxam para direita, os carros ficam lá coladinhos. Bonito para definição que você deu no seu primeiro comentário, né? Stock Car tem os fãs que ela merece, alguma coisa desse tipo. Bonito pra turma da selfie, sem dúvida nenhuma. Porque muito mais bonito são os carros parados. Você já imaginou a selfie? Já imaginou a selfie? O cara com o celular levantado assim, os carrinhos vindo, ele faz o clique. Dá pra ele fazer, pois é, por isso que eles vêm devagar, né? E às vezes largam, como lembrou o Diogo Gomes, às vezes largam na curva, como em Santa Cruz do Sul sempre acontece. O cara larga lá dentro da curva. Velopark também. Pois é, exatamente, Velopark mexeram. Então, assim, se tivesse gente lá dentro que quisesse fazer corrida, alguém já teria levantado essa voz. Como não querem fazer corrida de carros, aí não vai, é a mesma coisa da questão que eu falei da ultrapassagem. Eles não querem, eles não querem disputa, eles não querem emoção, eles não querem arrojo. Eles querem o que aconteceu no Velocitar, por exemplo, em que o Felipe Fraga dá uma esbarrada de leve na traseira era o Abreu, o Átila Abreu na largada, e aí é punido. Aí é preciso a equipe lá na direção de prova falar, não, peraí, não é bem assim. Aí cancelam a punição. Enfim, é uma falta de critério de quem tá fazendo a Stock Car não é gente de corrida. A gente já falou isso várias vezes aqui. Não são pessoas de corrida, são pessoas de marketing, são pessoas de show business, são pessoas de farmacêuticos, são pessoas de outros lugares, não são pessoas que querem fazer corrida. Então fica ali, fica moldadinho o produto da TV Globo, encaixadinho ali. Na hora que eles fecharem a torneira, morre a categoria, porque ela não tem um fundamento, ela não vai ter uma base, ela vai se quebrar toda. Por causa de questões como essa. A largada é um ótimo assunto que poderia ser parado. Por que não ser uma largada parada? Se um carro ficar parado no grid, você tem um sistema de bandeira amarela. Até a Fórmula 1 mudou essa regra. Voltou a fazer largada, vai voltar a fazer, não teve a oportunidade ainda. Essa regra é muito positiva, estreou na GP2, na Fórmula 2 em Monza. Há que ser citado aqui, porque é uma regra da Fórmula 1. E a GP2 foi a primeira que colocou em prática a Fórmula 2, por questões que aconteceu. A Fórmula 1 acabou com aquele negócio de ficar dando um monte de volta atrás do safety car e largar com fila indiana. Não existe mais essa chatice que a gente testemunhou em Interlagos, por exemplo. Acabou. Eles mesmos tomaram a atitude, se dão o número de voltas que tiver que se dar atrás do safety car e larga parado. A Fórmula 2 estreou isso no final de semana passado. É ótimo. Até a Fórmula 1, com todos os seus defeitos, volta para a largada estática, mesmo em pista molhada. A Stock Car vai seguir aí o caminho que eles querem seguir, que acham que largada lançada é melhor. É isso, meus caros. Nós adoraríamos, de verdade, vir aqui falar sobre a Stock Car, sobre a bela corrida, sobre as disputas, como a gente fez no bloco da MotoGP, como a gente geralmente faz no bloco da Indy, no bloco da Fórmula E, no bloco da Fórmula 1 e tal, mas acaba que a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode se calar para as coisas que estão lá, ao nosso ver, errado. Tem gente que gosta, né? A gente também não é dono da razão, quem gosta tem aí o espetáculo que merece. A gente segue batendo aí na Stock Car e tenta, sabe, colocar o nosso ponto de vista para que você reflita.
E antes da gente fechar, eu só quero ouvir de Bárbara Franzinho o que ela acha disso tudo, porque ela trouxe o assunto pra gente, ela trouxe aí a discussão entre Sérgio Maurício e Lito Cavalcante, mas eu não sei de você, Bárbara Franzinho, o que é que você acha disso tudo? Você não deixou eu ficar no muro igual você, né? Quando coloca um tema no programa e foge, assim, sai de mansinho e não opina, né? Não, você pode deu um ficar no jeito muro. de puxar, assim... Você pode até Não, ficar mas no eu muro. não vou ficar, não. Não, eu não vou ficar, porque isso aí não tem como ficar no muro, né? Um assunto desse. Eu acho complicadíssimo e concordo com tudo que vocês falaram, né? É muito bizarro quando vai o piloto ali que tem um gabarito que, sabe, não tá na pista à toa, ainda mais um cara como o Daniel Serra, que ele tem N categorias aí que podem embasar a qualidade que ele tem, o conhecimento, né? Até porque às vezes você corre só numa categoria, você vive naquele mundinho, você não sabe o que acontece ao redor, né? E ele não, respira outros ares, então ele sabe muito bem, assim, o que acontece no automobilismo mundial, além das provas da Stock Car. Então, fica até meio feio, né, quando o narrador faz um comentário que vai totalmente depreciar o que o especialista, no caso, né, que tá ali na pista, fazendo a profissão dele, o que ele sabe mostrar pro público, que ele sabe que ele tá falando com propriedade e ele não é nem desmentido, é contrariado ao vivo, e eu achei que nesse caso foi interessante a gente ter essa oposição de, não, peraí, mas é só na Stock que acontece isso e não é legal e não é desse jeito, então eu esperava que mais vezes a gente pudesse ver isso, mas como, né, pelo menos eu e Campos, a gente é jornalista, e ninguém aqui é bobo, a gente sabe que muito difícil vai acontecer, porque cada um defende seus interesses, né? Infelizmente, jornalismo aí, pelo menos para cobrir a Stock Car, morreu, a gente não vai acompanhar, né, na raiz, na essência da profissão. Então, não tem muito o que fazer, vamos acompanhar aí se eles vão ter outras discussões ou não. Vou acompanhar também. Aí se tiver algum insight interessante aí da Stock Car, eu trago nos próximos programas também. Então é isso, meus caros. Bloco número 2 do Café com Velocidade 533 chega ao fim. Ouça o bloco número 1 se você ainda não fez isso sobre a MotoGP. E no bloco 2 nós temos aí corrida clássica da Fórmula 1 e algumas coisas a mais sobre a categoria. Ouça o bloco número 3.